Olá, eu sou o Carlos, sou pibidiano nessa edição do PIBID 2022-2024 do TFPR. Estou no terceiro período de matemática e como requisito neste mês de janeiro para o PIBID, eu escolhi falar sobre sólidos geométricos. Eu escolhi um material muito legal que tem lá no Lemate, uma coleção de sólidos geométricos. Não escolhi todos porque o kit é grande, desenvolvido pela empresa Miller Sólidos Geométricos em Santa Maria. Eu escolhi só alguns, porque o que eu vou falar aqui é como que podemos trabalhar as demonstrações de sólidos geométricos no ensino médio. Porque é muito difícil você chegar numa sala de aula e o professor, basicamente ele fala: alunos, para este conteúdo nós vamos utilizar esta fórmula. E muitos alunos eles ficam desnorteados. Mas por que é assim? Então, o que eu quero dizer é que o professor ele não precisa apresentar a fórmula no quadro e pedir que os alunos a utilizem daquela maneira. Mas sim o professor utilize de materiais didáticos, como por exemplo, apresentar em slides, entregar folhas impressas, para que os alunos tenham conhecimento de que nada é por acaso, nada é tirado da cabeça de um matemático que pensou daquela maneira. Então eu vou deixar aqui ao lado um QR Code que você vai poder tirar print agora do vídeo. E na galeria do seu celular ou no aplicativo de leitura de QR Code, você vai poder ler este QR Code e acessar a este arquivo que eu vou utilizar agora neste vídeo. Assim você vai poder ter acesso a todas as demonstrações que eu vou utilizar. Porque essas demonstrações vão estar no anexo do meu relatório do PIBID, mas como o relatório não é disponível, não é público, eu optei por deixar público esta parte das demonstrações. Bom? Então, para nós começarmos, eu vou falar sobre a diagonal do cubo. A diagonal do cubo é um caso bem interessante porque os alunos gostam muito quando recai esse tipo de conteúdo, porque nós vamos utilizar teoremas de Pitágoras. Os alunos adoram fazer teoremas de Pitágoras. Então, nós vamos utilizar duas arestas do cubo e nós vamos calcular, aqui no triângulo verde, a diagonal do quadrado. Com essa informação e mais uma aresta, nós podemos calcular aqui, no triângulo vermelho, a diagonal do cubo, utilizando dois teoremas de Pitágoras, como demonstrado. Área e volume do paralelepípedo. Aqui é interessante de mostrar que aqui é uma parte bem tranquila de se demonstrar, porque para calcularmos a área total de um paralelepípedo, seja ele um cubo ou um paralelepípedo propriamente, aquele que parece um tijolo, é só você somar a área de cada uma das faces. No cubo vão ser 6 vezes a área de um quadrado, que é um cubo. Já no paralelepípedo, nós vamos ter que somar a área de cada uma das faces. E nem sempre o paralelepípedo vão ter arestas iguais, né? Para o volume, nós vamos pegar a área de uma das bases e multiplicar pela altura. Já nos prismas, aqui é bem interessante de se notar que o paralelepípedo é um caso bem particular dos prismas, porque você tem um prisma bastante genérico. Já se eu quisesse calcular a área de um prisma de 20 arestas, de uma base de 20 arestas, não é fácil você multiplicar base vezes altura, comprimento vezes largura para calcular a área. Então, aqui nós vamos trabalhar com a ideia do perímetro. E o mesmo vale para o volume. Para nós trabalharmos com as pirâmides, aqui nós vamos ter que fazer uma pequena introdução. Nós vamos ter que ter uma ideia de uma pirâmide genérica. Então, nós vamos pegar o prisma mais genérico, que é o prisma de base triangular, e nós vamos decompô-lo da seguinte maneira. Eu vou pegar ele e dividir em 3 pirâmides de base triangular, pirâmide genérica. Na demonstração, eu vou
concluir de que o volume da pirâmide verde, da pirâmide vermelha e da pirâmide amarela vão ter o mesmo volume. Por quê? Porque elas vão ter a mesma base e a mesma altura. Logo, conclui-se que o volume das três são iguais. E isso eu vou concluir que o volume dessa pirâmide aqui é o volume do tetraedro, que é a pirâmide mais genérica de todas. Com essa informação, eu vou concluir que a pirâmide é uma soma de vários tetraedros. Se ela é a soma de vários tetraedros que vão possuir o mesmo volume, e eles vão somados às suas bases, vão ter a base da pirâmide maior, então a fórmula do volume também vai ser a mesma. Na área lateral e total da pirâmide, aqui eu vou ter um novo elemento. Lá na geometria plana, nós trabalhamos com o apótema do triângulo, que é este pedacinho aqui que vai da borda da pirâmide até o centro, do triângulo em rosa, né, no caso. Para nós utilizarmos na pirâmide, nós vamos precisar do apótema da pirâmide. E para calcularmos, nós vamos utilizar novamente o teorema de Pitágoras. Nós vamos pegar a altura dessa pirâmide, nós vamos pegar o apótema do triângulo que forma a base, porque todas as bases vão formar um triângulo, e este segmento aqui, que liga o ponto médio do segmento da aresta da base até o vértice, até a altura dessa pirâmide. Com isso, eu vou encontrar, a partir de Pitágoras, eu vou encontrar o apótema da pirâmide. Com o apótema da pirâmide, nós vamos trabalhar e concluir que a área lateral destes vários triângulos que formam a pirâmide é a mesma coisa que o semiperímetro da base multiplicado pelo apótema da pirâmide. E a área total, como todos os outros, vai ser a soma da área lateral com a área da base. E neste caso eu consigo uma fórmula específica na pirâmide para a área lateral, a área total. Quando nós vamos trabalhar cilindro e cone, nós vamos ter uma ideia de que, se nós pegarmos um prisma de base quadrada e dobrarmos o número de arestas dessa base, nós vamos ter um prisma de base octagonal. Se nós dobrarmos novamente, nós vamos ter de base 16. E assim sucessivamente. Nós vamos perceber, como está nessa figura aqui, nós vamos perceber que cada vez mais a base vai tender a formar uma circunferência. Então, tudo que nós vamos trabalhar com prismas vai ser a partir das fórmulas para prismas. Então, nós temos a área lateral do prisma, a área lateral do cilindro, a área total do cilindro e o volume do cilindro, que tem modelagens parecidas com a do prisma. E o mesmo vale para o cone. A diferença no cone é que o que vai tender também ao infinito vai ser o apótema. O apótema da pirâmide vai se juntar cada vez mais à aresta da pirâmide. Então, nós dizemos que a geratriz do cone, ou melhor, nós dizemos que o apótema da pirâmide vai tender a ser a geratriz do cone. E por fim, eu trabalhei com os troncos. Os troncos, tanto de pirâmide quanto de cone, que foram os dois que eu trabalhei, vão ter fórmulas utilizando razões entre as alturas e entre as bases da pirâmide maior, ou do cone maior, e do cone menor, ou da pirâmide menor. E aqui eu fiz uma tabela com todas as demonstrações, a demonstração e explicando o que foi feito. A mesma coisa para o cone, só que no cone eu só coloquei em pedaços. E essa foi a minha vídeo apresentação referente ao PIBID. Foi muito prazeroso fazer essa pesquisa porque eram coisas que eu já vi em Geometria B, mas que com um toque de, como que eu posso dizer, de estar no lugar do professor
foi uma experiência diferente. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira, auxiliado, whatever, e fica aí um aprendizado maior para o Pibit. Muito obrigado.